é uma resposta a essa fidelidade. Real com o Senhor, provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar da total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, comendo miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que o mundo é só desolação, fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo, grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo nova abertura, que é o que nós estamos esperando, não é? A chuva serôdia, o alto clamor e a pregação do evangelho a todos os 4 cantos da terra. Eu acredito que esse seja um trabalho que esteja acontecendo no coração dos irmãos e no coração da liderança da igreja, que tem buscado pontes para comunicar o evangelho eterno às pessoas que vivem com uma mentalidade diferente hoje. A gente não consegue comunicar o evangelho com o mesmo formato e com a mesma linguagem. O mesmo evangelho, puro e simples, a gente consegue comunicar da mesma forma, da mesma linguagem que a gente comunicava há 60 anos. Porque a linguagem mudou. As pessoas têm expectativas diferentes, têm compreensões diferentes. Então, como que a gente faz a transposição da mesma verdade, dos mesmos pilares essenciais da verdade, que a gente tem que compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, do amor de Deus, da salvação de Cristo e do juízo vindouro? Como a gente faz isso no mundo contemporâneo? Com o seu vizinho, que vive a vida trabalhando, que está numa mentalidade Netflix, uma mentalidade de religião customizada, é aquilo que me faz
bem e tal, que tem uma mentalidade que não tem tempo para a religiosidade. Então, a gente está no meio dessa transposição. E sempre quando a gente está em meio a um episódio, a um evento histórico, em qualquer área, especialmente na eclesiástica, é difícil fazer avaliações definitivas. Por Pastor, isso, graças ao bondoso Deus, a gente tem o Espírito Santo conduzindo a sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja e ele vai conduzir a sua igreja, né? pastor, você enxerga hoje os Estados Unidos como um país protestante na questão da essência da palavra protestante? Numericamente, ele continua sendo, mas nós estamos vislumbrando algo que acontece no Brasil com relação ao catolicismo. Ah, e aí, você é católico? Ah, sim, mas não praticante. É o catolicismo nominal, que a gente ouve isso bastante, né? Aqui nós temos o mesmo fenômeno acontecendo com os protestantes. Ah, você é protestante? Sim, minha família toda foi batista, é metodista e tal, lá. Mas você vai à igreja? Quantas? Ah, eu vou quando tem algum evento e tal, num domingo especial, coisa assim. Então, nós temos protestantes não praticantes também. Então, é mais ou menos esse o cenário, né? Eu tive a oportunidade de estar recentemente aí na América e uma cena me chamou muita atenção Coisa assim. ali Então, no nós temos coração de Nova protestantes York não ali, praticantes. na Times Square, tinha um cara tocando Hare Krishna e ele ficou por mais de 2 horas tocando Hare Krishna ali no coração de Nova York. E eu estava comentando, eu estava com um colega de ministério, eu dizendo assim, olha, esse país ele foi criado, ele nasceu de um berço protestante. Pessoas fugindo da Europa, da perseguição ali à igreja na Europa, aos protestantes, né, aos reformadores, e vindo para as Américas para ter, entre aspas, liberdade, vamos dizer assim, religiosa, né? E aquilo me chocou muito, porque eu falei, mas esse não é o país protestante, não é o país que a gente deveria ver, de repente, a Bíblia como centro de todas as coisas, né? E aí, de repente, eu vejo uma cena como aquela ali, aquilo me chamou muita atenção. Pastor, você enxerga hoje os Estados Unidos saindo desse. Você falou dessa questão aí dos nominais, né? Mas você enxerga a nação como um todo saindo do protestantismo e entrando, de repente, num outro rumo, numa outra direção? Porque isso tem uma relação muito forte com profecias, com aquilo que a gente acredita, né? Uhum. Eu acredito que não. Inclusive, profeticamente, a gente sabe que os Estados Unidos, como aquele segundo animal, representando um grande reino poderoso que vai dar poder para o primeiro animal que havia surgido, a gente sabe que vai ser da perspectiva de aparência de cordeiro, ou seja, o cristianismo vai continuar como predominante, mas com um discurso dracônico, com um discurso de dragão, com um discurso do dragão que é a origem da trindade falsa, que é o primeiro da trindade falsa, que empodera os dois animais que se seguem, em oposição à trindade verdadeira. Então, eu acho que os Estados Unidos estão admitindo, estão assumindo a sua postura de protestantes nominais, e nominais eu digo no sentido de não existir uma vida de comunhão ativa com Deus, de estudo da palavra, de viver segundo a palavra. Apesar de que nós vivemos aqui também em uma democracia republicana e de Estado considerado laico, leigo. É um Estado que não existe por parte do Estado, não deveria existir por parte do Estado, uma definição de liberdades circunstanciais ou exclusivas. Então, aqui se é livre para ser cristão, sim, mas se é livre para ser qualquer outra coisa. No entanto, nessa semana, depois que o Donald Trump, o presidente daqui, tinha feito endereçado a questão do racismo e do George Floyd, que havia sido assassinado por uma atividade policial, policiais que foram removidos da força estão sendo processados, etc. Uma questão que gerou uma comoção de proporção internacional, e está muito forte isso aqui, está muito forte, muito intenso. Depois que ele endereçou uma questão relativa a isso, ele sai da Casa Branca, atravessa a rua e vai até uma igreja de confissão católica, pega a Bíblia na mão e fica tirando fotos ali da Bíblia. Se você analisar a Constituição norte-americana, especialmente a primeira emenda à Constituição norte-americana, que garante liberdade de discurso, liberdade de religião e etc., o que ele, como representante maior
de um sistema político, o chefe do executivo fez representativamente de se posicionar em frente a uma igreja segurando uma Bíblia, já é uma formação mais concreta do cenário da mistura tão temerária de religiosidade com o poder político. Religião e política, o Estado e a igreja. Essa união, historicamente, mais uma vez, sempre se provou perigosíssima e acabou repercutindo em perseguição. Então a gente começa a enxergar, como resultado, essa pandemia tem um elemento também que acrescenta a isso, um cenário que muitas vezes nos passava despercebido. Eu fui criado na igreja vendo meu pai fazendo série de revelações do Apocalipse, Daniel e tal. Eu ficava imaginando, puxa, tudo bem, eu tenho convicção, Deus falou, vai acontecer, mas o mundo é tão complicado, tão complexo, acho difícil essa fragmentação toda se juntar de repente para um cenário tão claro de perseguição. Não acho isso mais. Não acho isso mais. Eu acho que isso pode acontecer questão de dias, que é o que a gente está vendo com essa pandemia. Pastor, você citou aí dessa visita a ele, a essa igreja tradicionalmente católica. Uma outra cena que chamou a atenção do mundo inteiro foi a visita do presidente ali a um busto, né, do Paulo II, né? Papa João Paulo II. E ele tirou fotos ali do lado da estátua, né? Você entende realmente, então, assim, que, de fato, vamos dizer assim, existe um cenário que está propício à assinatura de um decreto dominical. Não estou dizendo que vai ser agora, mas estou dizendo Sim. que o cenário mundial, o cenário dos Estados Unidos, hoje você entende que está propício a um decreto dominical. Com relação a esse aspecto, qual que é o evento profético que está relacionado a isso? É a restauração da imagem da besta, do primeiro animal, que aparece em Apocalipse 13. É a restauração dessa imagem. Uma ferida que havia sido causada, a gente entende profeticamente, segundo o historicismo, ter ocorrido com os eventos relacionados à Revolução Francesa, culminando em 1798 com a prisão do Papa Pio VI. A gente compreende que ali houve uma ferida mortal, uma ruptura do mundo que dependia intrinsecamente do poder papal para aval de todos os poderes estabelecidos na Europa, o mundo conhecido à época, com relação a poder, desenvolvimento tecnológico, etc., a gente vê que essa ferida tem sido restaurada lentamente e estamos chegando ao auge dessa restauração. Onde hoje nós temos a figura do catolicismo no Papa no Papa Francisco, uma voz moral de referência para o mundo inteiro. Então, isso não acontece. Ninguém que viveu 1798, ninguém que imaginou a Revolução Francesa, ninguém que imaginou o humanismo acontecendo, um afastamento completo com relação ao catolicismo e à união igreja-estado, ninguém que presenciou aquilo ou que estudou e que imaginou aquilo conseguiria prever uma restauração assim da imagem desse imenso poder. E assim, é muito simples, é um fato muito evidente a gente entender que tem alguma coisa diferente com relação ao catolicismo, a despeito dos nossos irmãos amados, queridos e sinceros que amam a Cristo e que fazem parte hoje do catolicismo. A pergunta é muito simples para a gente entender o que tem de diferente ali. Qual religião no mundo você conhece que é também um Estado reconhecido pelo mundo inteiro, pela ONU? Que é um Estado, é um poder estatal, tem moeda, que tem ministérios, é um Estado, é um país. Qual religião do mundo? Você tem religiões, você tem países do mundo que têm confissões declaradas, especialmente no Oriente Médio, etc., mas o país não é a religião. E aí mudam dependendo das tribos, dependendo das ideologias específicas, dos subpartidos que pertencem àquela religião ou àquele grupo religioso, islâmico, por exemplo, partidos que se intercalam no poder. Mas nunca o poder é estabelecido a partir de uma visão somente. Não tem nenhuma religião no mundo que é um Estado. Nenhuma. Exceto o catolicismo. Então tem alguma coisa acontecendo há muito tempo e a gente está vendo essa imagem ser restaurada. A lei dominical que você menciona,
quanto mais voz moral a gente enxerga no Papa Francisco e quanto mais a agenda mundial se constrói em torno de alguns assuntos que comovem o mundo inteiro, vamos citar alguns assuntos simples. Meio ambiente, que era a convocação que ele havia feito para uma reunião agora em maio, com todos os líderes mundiais, você deve ter ouvido a respeito disso. A destruturação da família. Agora, a questão da pandemia, saúde, né? Saúde coletiva. Então, existem alguns temas que unem a atenção do mundo inteiro. E o mundo inteiro, o terrorismo, o mundo inteiro está disposto a abrir mão de certas liberdades individuais em prol de um pretenso bem-estar coletivo. A gente não via essas temáticas e essas agendas com repercussão tão coletiva quanto a gente está vendo agora. A gente não enxergava essas questões. E essas questões econômicas, sociais, de meio ambiente, elas unem o mundo todo na disposição voluntária de abrir mão de certas liberdades individuais, inclusive aquelas de prestar culto. Então a gente vê que a imagem está sendo restaurada e que o cenário está montado, as peças estão se montando para que os eventos finais aconteçam e aconteçam rapidamente, como a gente sabe, né? Você crê, pastor, que os Estados Unidos também vai sofrer, talvez nos próximos anos, aí uma recessão econômica em virtude da pandemia, ou você vê ainda o país muito forte nessa questão econômica? O país continua muito forte e a repercussão da pandemia ao redor do mundo em termos de crise financeira, o impacto financeiro, ele vai se dar predominantemente, segundo a OMS, segundo institutos e órgãos internacionais de estudo, em países que ainda estão em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Com relação à mão de obra, o Brasil já vem de uma recessão, na verdade, pior ainda que uma recessão, né, de um retrocesso, de uma repressão econômica, né? Não é só uma crise, é um encolhimento dos volumes e do tamanho da economia. E enquanto esses países tiverem essa dependência do dólar, como elas têm hoje, os Estados Unidos, apesar de sentir o impacto, vai continuar sendo o principal país capitalista, né? O principal país das relações capitalistas. Então, apesar da crise abater, eles vão continuar sendo o porto seguro de investimento, a ilha com relação à atração de desenvolvimento tecnológico e de produção, né? Então, eu acho que vai sofrer um impacto, mas o maior impacto vai ser nos países em desenvolvimento, que vão continuar numa dependência financeira, econômica e, em vários sentidos, também política dos Estados Unidos. Então, o cenário parece estar se montando de forma muito clara para com aquilo que nós temos o privilégio de saber que aconteceria profeticamente. Essa união. E a gente fica imaginando só a partir de questões religiosas, a lei dominical relacionada a questões religiosas. Mas eu trago a sua atenção para Apocalipse 13, quando se fala da marca desse animal, da marca desse poder religioso, que da tradução João Ferreira de Almeida de Portugal veio como besta, e é um nome esquisito, engraçado para a gente no Brasil, mas é um animal, é a representação de um animal, de um poder, mas a formação desse número está relacionada, e a proibição com relação à compra e venda, para quem não tiver o número e quem não tiver a marca desse poder, são restrições econômicas. O assunto é economia, o assunto é dinheiro ali. Então a gente imagina que tem repercussão espiritual. É lógico que tem, religiosa, mas não vai ser um negócio de agora você está proibido de ir para a sua igreja para adorar a Deus no sábado. A gente tem algo numa caixinha muito pré-definido. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque sim, isso pode estar na agenda, mas o que vai atrair a atenção das pessoas vão ser questões muito práticas. Como você acha que o mundo inteiro vai ser convencido a respeito desse tipo de postura? São questões muito práticas que vão envolver a sua saúde, vão envolver a sua sobrevivência. Então, por isso que aparece no contexto e no cenário, tanto de Apocalipse 13 quanto de Apocalipse 17, a questão econômica. Ela sobressai aos olhos, porque é o poder que continua movendo o mundo, porque economia significa poder, né? Poder de influência. Né? Só para a gente aqui ter uma ideia, né, pastor Amilcar, essa semana o governo brasileiro anunciou um repasse de verba
de uma compra que fizeram de dólares e do lucro que essa compra deu de 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. De uma compra que fizeram em dólar. E agora venderam os dólares e repassaram os lucros. 40 bilhões de reais. Existe uma dependência internacional do dólar absurda. A gente não tem, às vezes, talvez a realidade, né? Não tem ideia da realidade dessa dependência, né? A globalização ela tem trazido essas questões. Pastor, agora a gente ficou sabendo aí da visita do Papa aí no Senado americano, né? Ele fez um discurso no Senado americano. Isso não Pela acontecia primeira desde... vez na história da República Americana. Então foi a primeira vez. Eu imaginava Primeira vez na história da República Americana que ele discursou no Senado. No Senado americano. Qual a interpretação, a leitura que você faz de um Papa entrando dentro de um Senado americano? Em primeiro lugar, ele representa um poder político. Ele representa um Estado. Ele é como se fosse o presidente do Vaticano. Então, ele tem uma dimensão política no exercício da sua atividade. Agora, junto com a representação política, existe toda uma agenda religiosa. Eu não aprecio, muito pelo contrário, eu tenho bastante reticência e eu não sei quanto a você, mas eu tenho muito mais dúvidas do que certezas em tudo que está acontecendo. Tenho bem mais dúvidas. Mas as poucas certezas que eu tenho são definitivas. Primeira certeza: Deus está no controle da história da humanidade. Deus não é pego de surpresa. Ele está conduzindo a sua igreja, o seu povo, que extrapola as dimensões institucionais da nossa igreja, o seu povo, Deus está conduzindo o seu povo para o final, para que ele traga justiça no mundo de tanta violência, no mundo de tanta injustiça, de tanta necessidade que as pessoas... O mundo, ele, analisando números rasos, a desigualdade que existe ao redor do mundo, e é uma desigualdade milenar, de gente passando fome. Tem noção de 40 mil crianças por dia indo dormir com fome, 20 mil morrendo por dia no mundo inteiro por questões, doenças relacionadas à malnutrição. Gente, esse mundo não é um mundo que está dando certo, não é um mundo que está indo bem. Então, Deus está no controle e ele vai trazer justiça, porque cada lágrima que cai da gente, ele vê. Pastor Emerson e eu já fizemos inúmeros funerais. Inúmeros. É triste. Alguns mais tocantes e devastadores do que outros. Deus esteve em todos os funerais. Você já pensou nisso? É isso que é o cálice da ira dele se esgotando. O cálice da ira dele não é somente contra o pecado, mas contra as consequências dele, a morte, o último inimigo. Porque do pecado ele pode te resgatar por Cristo Jesus. A consequência de sofrimento, dor, enquanto nós estamos vivendo neste mundo de pecado, de desigualdade, e é muito simples isso aqui, não é uma questão, sabe, macro, que a gente tem que explorar muitas coisas, muitos detalhes, não, é muito simples, é puro egoísmo e orgulho. Essas são as alavancas que conduzem o nosso mundo. É egoísmo e orgulho, gente. É isso aí que não tem mais nada diferente. Que representam a imagem do inimigo de Deus. Do inimigo de Deus. Sim, daquele anjo. A gente está representando, a gente tem que escolher qual imagem a gente quer seguir. Então eu tenho pouca certeza, mas essas certezas, elas são essenciais, fundamentais e suficientes para a gente seguir adiante. Que Deus está no controle da história, que Ele vai trazer justiça e que a volta de Jesus está muito mais perto do que antes, quando cremos. Amém. Amém. Louvado seja Deus por isso. Amém. A gente está cansado realmente de ver as realidades desse mundo, né? As mazelas desse mundo, né? E a gente não precisa ir longe de casa, porque no mundo inteiro você vai ter consequências do pecado de forma muito claras, né? E muito fortes, inclusive, né, pastor?
Pastor, olha, já valeu a sua presença aqui só por esse momento inicial da nossa entrevista. A gente sempre visualiza os Estados Unidos, a gente fica olhando para os Estados Unidos como referência, né, para algumas coisas de profecias, né? Então, a gente sempre fica de olho nos Estados Unidos, mas é muito legal quando a gente vê alguém que está morando nos Estados Unidos, que conhece a cultura americana, que tem parentes aí dentro, como é que uma pessoa enxerga essa questão. Muito obrigado, viu, pastor, pela sua visão e por nos colocar aqui, de repente, numa posição de mais, eu diria assim, mais cuidado ainda, estarmos mais alertas, né? Mais preocupados, porque é como o texto que você mencionou, né? A salvação agora está mais próxima do que quando no começo cremos, né? Então, pastor, que o Senhor volte, né? Eu acho que a gente não pode ser alarmista, mas a gente também não deve ser assim uma pessoa, devemos ser pessoas que desprezemos as profecias, né? Uma pessoa que estuda a Bíblia, que estuda a profecia, ela está de cabelo em pé. Ela entende que tem algumas coisas que estão acontecendo de maneira muito rápida, né? A Bíblia diz, né, que os últimos acontecimentos seriam rápidos, né? Algumas coisas que para nós seriam coisas inacreditáveis estão acontecendo, né? Daqui a pouco nós vamos ver a Coreia do Norte se abrindo para a pregação do Evangelho, né? De que forma? Não sei, porque Deus tem os seus métodos, né? Mas em breve nós veremos a pregação do Evangelho em todo mundo, que esse é o princípio para a volta de Jesus, né? Pastor, muito obrigado pela sua presença, está contigo agora aí, nós teremos o prazer de ouvi-lo agora abrir a palavra de Deus, então. Amém. Prazer é nosso. Muito obrigado, pastor Emerson. Aos queridos irmãos, eu consigo vê-los alguns aqui, o Claudevan e a esposa, creio eu, Guedes, a Eliana. E Eliana, qual que é o nome dessa mocinha linda? Não consegui te ouvir, Eliana. Deixa ela com o capuz, tá bonita. Você tá muda. Agora. É o Gabriel. É que ele tava de touca. Ô, Gabriel, me desculpa, Gabriel. A mocinha tá aqui, vem, Sara, aqui. Ô, Gabriel, imaginei que era outra. Aí tá. E qual que é o nome dela? Essa é a Sara. Oi, Sara. Que nome lindo que você tem. Tudo bem com você? Quem mais que eu tô vendo? O Eduardo São Tiago, acredito. O senhor José tá ali com a esposa. O Dirceu, Madalena. Ô, pastor Emerson, o Dirceu é seu parente? Ah, tá. É meu tio. Olha, que beleza, que maravilha. Eu consigo ver o nomezinho, outros não aparecem. Alexandre Yamamoto, eu vi aqui agora. Esse que é o seu pai. Meu irmão. O seu irmão. Mas você tá com a família toda aí, rapaz? José é meu pai. pai. Lucinéia, a Michele, Sou Posto, José Isel, Isabela. Olha, pessoal acompanhando a gente. Não sei se você está aí desde a escola sabatina. Se você estiver aí desde a escola sabatina e você está sentado, levanta, por favor, pega o seu aparelho, estica um pouquinho, dá uma esticada, dá uma levantada, respira fundo, porque senão você não vai aguentar. Porque a gente vai ter que estudar a Bíblia agora. A gente precisa oxigenar esse cérebro. Oxigena esse negócio aí. Vamos respirar fundo. Dá uma esticada. Isso. Eu tô vendo ali o pessoal esticando. O nenenzinho ali sendo esticado também. Olha aí, ó. Estica. Respira bem fundo. Você está preparado para estudar a palavra de Deus? Eu preciso do seu tempo e da sua atenção por pelo menos 25, 30 minutos, que daqui a pouco eu mudo para outra igreja, que eu tenho agora, 10h30, começo da outra igreja, 10h30 daqui, aí para vocês às 11. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, eu preciso da sua atenção. Primeira coisa que a gente vai precisar, seu material tá aí? Cadê a sua Bíblia? Ou no aparelho? Aí, maravilha, todo mundo com a Bíblia aí, preparado para estudar a palavra de Deus. O que nós vamos fazer hoje, nessa meia hora? Nós vamos fazer 4 coisas. Primeira delas, nós vamos entender o momento em que estamos vivendo e qual a resposta bíblica para esse momento. Depois vamos estudar 3 sessões da Bíblia e finalizar sobre como viveremos. Primeiro texto, Ezequiel. Abra sua Bíblia de Ezequiel,
uma das Ezequiel estava prevendo e vivenciou o cumprimento de Babilônia destruindo a cidade inteira de Jerusalém e tomando todo o reinado para si. Ou seja, todas as certezas que o povo de Israel tinha, todas as interpretações bíblicas, proféticas que o povo de Israel tinha, achando corretamente, em certo sentido, que eles eram propriedade exclusiva de Deus, as certezas deles foram por terra. Esse é o contexto de Ezequiel. Não sei se acontece com você aí também, mas eu estou me sentindo que nem esse povo aqui. Tá tudo no alto, tá tudo em suspensão. A gente não sabe o que vai acontecer direito e cada um fala uma coisa, cada informação distorcida. E aí tem gente que fala mal de fulano, de Beltrano, de ciclano, e aí a política está confusa, a economia está confusa, a situação de saúde pública está confusa e o nosso mundo está em suspensão. As antigas certezas todas foram derrubadas e é exatamente isso o que tinha acontecido aqui. E em Ezequiel 33, ele traz, e a gente vai ler 3 versos aqui. O primeiro deles é o verso 6. Ele fala a respeito da responsabilidade daqueles que pertencem ao povo de Deus, mesmo que todas as nossas certezas sejam lançadas por terra. Qual é a nossa responsabilidade e o nosso privilégio? Ezequiel 33, verso 6. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e esse atalaia não avisar o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia, daquele que é responsável por compartilhar a verdade presente, a verdade para aquele momento. E aí o verso 7. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dirás aviso da minha parte. E eu não sei quanto a você, mas eu fico tão indignado quando vem um pregador, ou vem um professor, ou vem alguém para ensinar, e ele faz só as perguntas e não me ajuda a entender a resposta. Me dá uma angústia. Eu quero conduzir, com a graça de Deus, você para as respostas. Mas antes da gente prosseguir, feche seus olhos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Santo e poderoso Deus, nosso Pai e nosso Rei, nós louvamos o teu nome por tua palavra. Pedimos o teu Espírito para compreendê-la, nos dando poder para cumpri-la. Segundo a tua boa vontade, em nome de Jesus pedimos. Amém. Vamos ao terceiro verso aqui de Ezequiel. Ezequiel, agora nós vamos no verso 10. 33, verso 10. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, desfalecemos neles. E aí vem a nossa pergunta para a breve mensagem de hoje. O que está escrito aí na sua Bíblia? Como, então, viveremos? É essa a pergunta que está aí? Como é que a gente vai viver agora, então? Em face dessa responsabilidade, num contexto onde todas as nossas certezas são lançadas por terra, toda a nossa segurança, eu não sei quantos de vocês já foram afligidos pelas consequências da pandemia, desemprego. Você não sabe se vai ter dinheiro para pagar a luz do mês que vem, o aluguel do mês que vem. Não tem certeza nenhuma. Você está angustiado. E o que vai acontecer comigo agora? Como eu vou viver, Senhor? Eu sei da responsabilidade que eu tenho, conhecendo a Tua palavra. Como eu vou viver, Senhor? Eu não sei se esse pensamento, essa pergunta, tem ecoado de milênios atrás e tem sido pronunciado por seu coração. Tem sido a mensagem do meu coração. Tem sido a voz que ecoa no meu coração. Como nós viveremos? O que faremos de agora em diante? Como procederemos? E eu gostaria de estudar com vocês 3 textos bíblicos que falam sobre isso e finalizar com uma história bíblica de aplicação sobre como viver quando tudo falha, quando tudo aparentemente está por terra. Como viver no momento em que nós estamos deste mundo. Vamos para mais um texto para entender o primeiro aspecto da resposta. 1 Pedro. Vamos a 1 Pedro, a primeira epístola de Pedro. É aquele mesmo Pedro, sim.
Esse Pedro que havia negado Jesus, grande amigo de Jesus, Pedro pescador, Pedro cheio de mecanismos de defesa, Pedro que, quando Jesus estava prestes a voltar para o céu, lá em João, no Evangelho de João, Jesus falando, Pedro, você me ama? Daí Pedro, eu gosto do Senhor, amar eu não consigo, é difícil amar o Senhor, porque eu já traí o Senhor, eu decepcionei o Senhor, e aí, de novo, Jesus perguntou pela segunda vez, Pedro, você me ama? E ele, eu gosto do Senhor, eu não consigo amar, é difícil, o Senhor viu que eu já te traí, eu me provei incompetente para responder à pergunta como viveremos, eu não tenho condições, e aí Jesus veio pela terceira vez, tá bom, Pedro, eu sei que você acha que não consegue me amar, então você consegue gostar de mim? E Pedro falou, o senhor sabe de todas as coisas. Eu gosto do Senhor. E Jesus aceitou o que Pedro tinha para oferecer. Jesus aceitou que ele gostava, que ele só conseguia, na mentalidade dele, na limitação dele, no contexto dele, gostar. E Deus aceitou isso. E adivinha? Pedro aprendeu a amar. E amou Jesus. E amou Jesus até o fim. É desse Pedro que a gente está falando. E a gente está em 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3. E a gente vai ler a partir do verso 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não vos amedronteis. Essa é a primeira resposta para como viveremos. Não vos amedronteis. Portanto, com as ameaças dessas injustiças, dessa maldade, dessa desconstrução que nós estamos vivendo, não vos amedronteis. E aí vem a expressão, não fiqueis alarmados. O pastor Emerson tocou num ponto essencial de equilíbrio para interpretarmos o momento de repercussão mundial não visto em nossa geração. A gente ainda não tinha contemplado uma coisa semelhante a isso com a repercussão mundial que teve. A gente não tinha visto esse episódio que está mudando culturas, mudando pensamentos, mudando interpretações e mudando leis. A gente está vendo isso acontecendo diante dos nossos olhos, enquanto pessoas estão sofrendo. A palavra de Deus para nós, como viveremos? A palavra de Deus é que nós não devemos ficar com medo e não devemos ficar alarmados. E esse é o ponto de equilíbrio. Se por um lado, alarmismo foca em um evento, se preocupa em começar a marcar datas, isso historicamente gerou decepção, amargura, afastamento de Deus. Sabe por quê? Porque apesar dos falsos profetas se levantarem num momento de terreno fértil para todo tipo de especulação profética. Agora Jesus vai voltar em 2027, agora 2031, agora 2045, agora é que vai acontecer isso. Toda a história, quando se levantou um movimento com interpretações aleatórias, num terreno fértil para propagação dessas pseudo-respostas teológicas, e isso gerou grande amargura, decepção, frustração e esfriamento de fé. Então, se por um lado o alarmismo não é o caminho, por outro lado, o alerta é a direção. A postura alerta, atenta aos eventos, atenta ao que está acontecendo. E nós vamos ver isso. Se você for comigo, vamos ao nosso segundo texto importante para responder como viveremos. Mateus capítulo 24. Venha comigo a Mateus no capítulo 24 e me acompanhe no momento em que Jesus lidou com a descrição de eventos cataclismáticos, com grande impacto e repercussão para as pessoas no momento imediato, mas com projeção futura. Como que Jesus lidou com esses assuntos todos? Mateus capítulo 24, nós vamos ler pequenos trechos. No Monte das Oliveiras, verso 3, Jesus estava sentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e pediram, depois de, no início do capítulo 24, Jesus falar que não ia ficar pedra sobre o templo, ficaram espantados. E aí eles perguntaram, Senhor, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E quando vão acontecer as coisas que o Senhor falou, que o templo vai ser destruído? Então são 3 perguntas diferentes. E Jesus começa a responder essas perguntas. Vede que ninguém vos engane. Espera aí, Jesus. O Senhor vai começar a explicar um assunto super complicado com uma premissa negativa, de contraste? Sim.
porque ele sabia que o principal perigo para a compreensão dos eventos finais é o engano. É o engano. Porque sabe por quê? Tudo cai na conta de Deus depois. Os falsos profetas que se levantam, os alarmistas que se levantam, os sensacionalistas, os profetas de YouTube que se levantam, eles começam a disseminar uma expectativa irreal quando Cristo não põe a ênfase em evento, ele põe a ênfase no preparo. No preparo, não no evento. E a gente tem revelação clara a respeito disso, primeiros escritos da irmã White, na página 34 a 37, ela falando que nunca mais vai se levantar sobre o povo uma provação que se refira a datas depois de 1844. Não vai mais se levantar, não é um assunto mais, uma data, um momento, a marcação de um episódio, não é mais essa preocupação. Não é o foco no evento, mas no preparo. Como então viveremos sem medo, sem alarmismo e atentos para os enganos? Cuidado, vede que ninguém vos engane. E aí ele passa a citar vários elementos que misturam esses três eventos e essas três perguntas que ele está respondendo. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, no verso 5, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas vede, não vos assusteis, porque é necessário isso assim acontecer, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará reino contra reino, nação contra nação, fomes, terremotos em vários lugares. Porém, isso tudo é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, e nesse tempo muitos hão de escandalizar e trair e odiar uns aos outros, e por se, no verso 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E então vem o sinal, e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. No meio da descrição dos versos 7 e 8, no relato paralelo de Lucas 21, há a menção de pandemias, há a menção de doenças de repercussão mundial, e nesse mesmo contexto Jesus diz, não vos assusteis. Isso deve acontecer, é necessário, mas ainda não é o fim. A ênfase de Jesus não é que você se preocupe com relação aos eventos do fim dos tempos, do momento em que nós estamos, que tecnicamente, profeticamente, nós estamos no fim do tempo do fim. O tempo do fim começa com a ferida mortal, 1798, quando o Papa é preso, e o fim do tempo do fim com o início do juízo. Então nós estamos tecnicamente no fim do tempo do fim. E deixa eu te falar uma coisa, nós já estávamos no fim do tempo do fim antes da pandemia, irmão. Nós já estávamos. Não há novidade. Há uma intensificação de um cenário, mas não há novidade. Então, não fique com medo, não fique alarmado e cuidado que ninguém vos engane. E aí a pergunta, então tá bom, Senhor, o que eu devo fazer? Vamos voltar para Pedro? Vamos ouvir o que Pedro tem a dizer? Agora em 2 Pedro, na segunda epístola de Pedro. Venha comigo a Pedro. Pedro, no capítulo 3, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3 também. Capítulo 3 da segunda epístola de Pedro. Pastor Emerson, eu não ia pregar isso não. Mas como a conversa e a prosa foi indo por esse caminho, eu falei, é agora. Vamos aproveitar o ensejo. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente para convosco, para comigo, para com você, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E o finalzinho do verso 11, vocês devem estar como os que vivem em santo procedimento e piedade. Como então viveremos? Em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Mas nós não estamos focando no evento, mas no preparo. Mas nós, porém,
Qual que é a nossa reação? A despeito dos eventos que acontecerão, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Essa é a resposta para como então viveremos. Como é que Jesus lidou com isso? Se você voltasse a Mateus, no capítulo 25, você ia ver que depois da descrição que Jesus faz em resposta àquelas 3 perguntas diferentes, a destruição de Jerusalém, os eventos relacionados ao tempo do fim, e ao fim do tempo do fim, e ao seu retorno, a sua vinda, a consumação dos séculos, você vê que depois que ele escreve sobre isso, sempre pontuando: cuidado que ninguém vos engane. Ainda em Mateus 24, no paralelo em Lucas 20, não se preocupe com o evento, não se preocupe com o evento. E aí ele vem em Mateus 25, ele responde. A gente viu Pedro respondendo. Agora vamos ver o próprio Jesus, nosso Senhor, respondendo a como então viveremos nesse momento da história da humanidade. Mateus capítulo 25, Jesus começa a contar algumas histórias sobre como viver. E eu gostaria de atrair a sua atenção para a história que acontece a partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem, e esse é o assunto, esse é o tema, esse é o ponto do que Jesus está tentando levar a gente após o seu sermão profético, que não termina em Mateus 24. É composto pelas sessões na nossa Bíblia de Mateus 24 e 25. Não acaba, não para no evento, não para na descrição dos sinais. Continua, porque o sermão profético de Cristo inclui o Mateus 25. E ele fala: quando vier o Filho do Homem, que é a expressão usada lá em Daniel, a favorita de Jesus para referir-se a si mesmo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Opa, aqui a gente tem o resultado daqueles que respondem corretamente à pergunta: como então viveremos? Se nós respondemos adequadamente a essa pergunta, nós vamos estar de um dos lados nesse momento de separação. Cabritos ou ovelhas? E eu não sei se isso explode a sua mente. Você que já leu, que conhece esse relato e conhece a parábola que Jesus vai contar aqui, e a ilustração que ele usa para falar a respeito de quem respondeu como então viveremos de forma adequada, segundo o que ele está instruindo, isso explode a minha mente, porque a gente se preocupa com tanta coisa, a gente se preocupa com tanto detalhe. E aí Jesus estabelece um critério, não sei quanto a você, mas para mim, completamente diferente do que eu imaginaria. Olha o que ele faz. Como o pastor separa os cabritos das ovelhas, verso 33. Mateus 25, verso 33. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Por que a gente vai entrar? Por que a gente vai ter respondido corretamente? Eu imaginaria 10.000 questões teológicas para responder aqui agora. Porque eu faço certo, porque eu sou correto. Aí Jesus me espanta com o verso 35 e explode meu cérebro. Ele fala assim: porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu era estrangeiro, diferente de você, quem sabe de outra raça, de outra cor, de outra língua, com outra cultura. Eu era diferente de você e você me acolheu. Você me hospedou. Eu estava sem roupa e você me deu roupa. Eu estava doente, você foi me visitar. Eu estava até preso, condenado, mas você foi me ver. Teu julgamento não me afastou. O teu julgamento não te afastou de mim. Você demonstrou perdão e misericórdia. Você foi me ver, mesmo eu estando preso. Então, essas pessoas que responderam corretamente como então viveremos, vão perguntar: Senhor, mas quando é que nós fizemos essas coisas? Quando é que a gente viu o Senhor com fome ou com sede? Quando é que a gente viu o Senhor sendo... Quando o Senhor foi diferente, a gente hospedou? Quando a gente viu o Senhor sem roupa?
Quando que a gente viu o senhor doente? Quando que a gente foi te visitar? E o rei respondendo lhes dirá, verso 39, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa é a resposta sobre como então viveremos. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão querido, meu irmão adventista do sétimo dia. Se as nossas doutrinas, se a nossa fidelidade a Deus não transborda em uma mudança de atitude, de interesse, amor e misericórdia para com as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa doutrina é vazia. Não vale nada. Não adianta eu pendurar a gravata, não adianta eu colocar o terno bonitinho, não adianta eu me enfeitar e guardar o sábado se eu não sou transformado pelo poder de Deus no sábado de descanso no meu coração. É assim que a gente deve viver. É assim que a gente deve escolher viver. É esse que deve ser o nosso procedimento. O mundo e o Brasil e a sua cidade, onde você mora, seus vizinhos vão ser profundamente impactados pelas consequências. Já estão sendo e vão ser ainda mais impactados pelas consequências do que a gente está vivendo. Vai ser o momento de a igreja de Deus, essa verdadeira igreja, essa que responde e entende como devemos viver agora, vai ter que se levantar para dividir a pouca comida que tem com aquele que não tem, para dividir a pouca roupa que tem com aquele que está nu. E a partir daí, a nossa igreja vai alcançar a tão almejada relevância. A igreja não é relevante querendo, pretendendo ser relevante. A igreja se torna relevante quando a igreja atende a necessidades reais. Comece cuidando, siga o método de Jesus. Atenda às necessidades, busque as pessoas onde elas estão. O método de Cristo, e eu tenho uma citação da irmã White que eu amo e que eu vivo repetindo, e que me veio à mente agora enquanto eu estou falando com vocês, e eu quero ler para vocês. Somente o método de Cristo, somente, exclusivamente, o método de Cristo funciona. Somente o método de Cristo vai trazer transformação para a nossa igreja. Eu vou ler sobre Obreiros Evangélicos, páginas 363. Exclusivamente, o método de Cristo trará sucesso verdadeiro ao alcançarmos pessoas. O Salvador, número 1, se misturava com os homens como alguém que queria o seu bem. Número 2, demonstrava sua simpatia por eles. Vamos expandir o conceito? Demonstrava sua empatia, se colocava no lugar das pessoas. Terceiro, atendia às suas necessidades objetivas, ao que as pessoas mais precisam. Ganhava, conquistava a confiança e somente depois os convidava. Vem e segue-me. É assim que a gente deve viver. Apesar das circunstâncias estarem completamente fora do controle, apesar de a gente não saber o que vai acontecer, peça ao Espírito Santo todos os dias para te dar a oportunidade de compartilhar quem Jesus é. Não só o que ele ensina, quem ele é. O que ele ensina vai vir. O que ele ensina vem na consequência. Mas somente alcançaremos verdadeiro sucesso se a gente seguir o método dele. Conquistar a confiança das pessoas. Atender às suas necessidades imediatas. E a gente vai ter uma oportunidade como nunca na nossa geração de atender às necessidades das pessoas e de abrir para elas a compreensão de que Deus as ama profundamente. Mas como? Eu estou aqui porque Deus se interessa por você.
Eu não sei quanto a você, mas isso para mim é surpreendente. Porque eu passo a maior parte do meu tempo pensando, me preocupando com tantas outras coisas, sendo que às vezes as fundamentais, as essenciais, com relação à minha religiosidade, eu ignoro. Como então viveremos? Aguardando e apressando a bendita esperança. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar os seus amados, os seus queridos, e que possa perturbar sua mente, perturbar o seu coração, e não te dar paz, até você encontrar alguém para ser Jesus para essa pessoa. Vamos orar. Querido Santo Deus, nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por termos o privilégio de estudá-la em liberdade. Muito obrigado pela tecnologia que proporciona para nós a oportunidade de, em lugares tão distantes, estudarmos juntos como uma família. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um, Pai. O Senhor sabe o que vai no meu coração. O Senhor sabe o que vai no coração de todos os meus irmãos que estão assistindo e acompanhando. O Senhor sabe das angústias, o Senhor sabe das incertezas. O Senhor sabe das dores. O Senhor sabe da nossa dificuldade em agir corretamente, em perdoar, em sermos humildes, em sermos pacientes e bondosos, começando em casa. O Senhor sabe das nossas limitações, mas, Pai, nos perdoe e nos transforme. Nos dê a tua bênção de vitória para hoje e ajuda-nos amanhã a te buscarmos novamente. Te buscarmos como a única solução para a nossa vida, para os nossos dilemas, mas também como a única e definitiva solução para o sofrimento dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, das pessoas que moram no nosso bairro, na nossa cidade, aquelas que nós vemos com dificuldades e com necessidades, Pai. Ajuda-nos a agirmos intencionalmente, nos preparando para a segunda vinda, conforme o Senhor nos ensina. Em nome de Cristo Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Amém. Pastor Amilcar, muito obrigado porque você aceitou o convite de estar conosco nesta manhã virtualmente. Mas eu creio que se a gente tiver uma oportunidade um dia de você estar aqui no Brasil, as portas estarão abertas aqui do distrito de Árvore Grande para você estar presencialmente aqui, tá? Amém, vai ser um prazer. Vai ser um prazer. Eu agradeço muito o privilégio, agradeço muito o carinho de todos vocês, agradeço os rostos que eu consegui ver, aqueles que eu estou vendo. A interação com vocês é sempre muito gostosa. Foi muito bom vê-los todos. E vou estar orando por vocês. Já acrescentei na minha agendinha aqui. Já estão os irmãos da igreja, estaremos orando juntos. Aqui um comentário de um dos irmãos aqui, você não viu o chat, mas eu vou dizer para você aqui. A mensagem de hoje não foi escolhida pelo pastor Amilcar, foi escolhida por Deus. Graças então, eu fico muito feliz que a gente tenha esse retorno, né? E que Deus está dirigindo a sua igreja, as pregações, mesmo que pelo Zoom, mesmo que online. Mas Deus ainda tem conduzido. Uma última coisa, Amém. Pastor Amilcar. Lá na época do teológico, nós não participamos nenhuma vez de trabalhos em grupo. Eu tinha um grupo muito forte, era o pastor Edson Nunes, você se lembra do pastor Edson Nunes, né? Que hoje, até há pouco atrás, era professor de teologia. E tinha o pastor Stanley. E o pastor Stanley também, né? Que também é uma pessoa muito estudiosa, né? Mas se eu pudesse voltar atrás, acho que eu colocaria você no meu grupo lá, viu? Eu chamaria você para a gente fazer trabalho em grupo, viu, pastor? Imagina, obrigado por compartilhar os seus conhecimentos, por compartilhar o que você tem feito de bom pela igreja, né? E eu tenho orado pelos nossos colegas, orado para que todos, dentro da sua esfera, né, dentro daquilo que tem atuado, que sejam bênção aonde estiverem, né? Pastor, você tem uma bênção aí na Virgínia. Você já me contou um pouquinho das dificuldades na Virgínia, né, da pregação da palavra. Mas você tem uma bênção aí na Virgínia, viu, pastor?
Muito obrigado pela sua presença e que te conduza aí no segundo culto que você vai fazer na segunda sessão agora, né? Amém. Tá bom. Deus seja Nós louvado. nós vamos ter o hino final agora e o hino de despedida. Muito obrigado, pastor. Prazer. Deus seja louvado. Amém.